Pessoal, vamos falar sobre os fakes do Lula, hein? Olha que coisa legal que o pessoal descobriu aqui. Essa notícia foi sugerida por Anônimo. Obrigado a quem sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, eu estava vendo esse vídeo aqui do Gustavo Gayer, aqui, o canal muito bacana dele, eu recomendo. E ele estava mostrando aqui justamente a questão de como o Lula cresceu no Twitter, né, nos últimos meses, né? Impressionante, né? Ele não teve aquele show lá no Podpah e coisa e tal, e outros shows aí que ele teve também, falou um monte de coisa, o pessoal, a viagem para a Europa, não, deve ter dado um gás nisso daí, né? E aí ele apontou um negócio aqui curioso, que se você olhar realmente em novembro ele tinha 2.800.000 seguidores, e se você for ver agora em janeiro, ele tem quase 3 milhões, 2.987.000 seguidores. Caramba, conseguiu bastante coisa, né? É lógico, ele é uma pessoa conhecida, não teria nada de inacreditável dele ganhar tantos seguidores assim. Só que aí o cara fez o teste aqui de entrar nas pessoas que estão seguindo ele e percebeu que a maior parte é gente que começou a fazer agora, que entrou em janeiro de 2022 e começou... Cara, janeiro de 2022, repara, foi anteontem a gente está falando, né? Eu resolvi fazer o teste, eu vim aqui no meu Twitter, já estava até preenchido porque eu fiz esse teste antes de começar a gravar, né? Aí você vem aqui, ok, está com 2,9 milhões de seguidores, vamos ver quem são esses seguidores, né? Primeiro tem um monte de gente que me segue ele, ok? Aí você começa a ver umas pessoas aqui um pouco mais estranhas, aqui, principalmente com o que tem números no arroba, olha só, Francine, um número grande. Aí você olha aqui, ok, entrou em novembro de 2021. Não é seguido por ninguém, segue 4 pessoas, inclusive o Lula. Não tem praticamente nenhuma interação, só tem aqui outras pessoas que ela também segue, né? Olha só, outro número aqui, olha só. Essa aqui entrou em janeiro de 2022, 0 seguidores. Caramba, segue 2 pessoas. Quem que ela segue? O Lula e Maísa, uma atriz e apresentadora. Ok. Vamos pegar mais aqui. Repara, Maria Ed, um número. Olha, entrou em janeiro de 2022. Olha que coisa impressionante, né? E pode procurar Fernandes 7612122. Janeiro de 2022. Meu amigo, vou te falar, o negócio tá frenético lá nos MAV, cara. Olha, Celso, um número. Olha, isso aqui tem mais tempo. Isso aqui juntou em dezembro de 2020, apesar de que ele está sendo seguido por 2 pessoas e está seguindo 10, né? Então também é meio estranho, mas aqui é uma coisa já um pouco mais antiga, não dá para saber se é legítimo ou não, né? O fato é que se você olhar isso daqui, você vai ver um monte de gente assim. Aí você fala assim, poxa, mas será que isso daí é um caso particular do Lula? Ele que está colocando esse monte de robô aí? Vamos ver o do Bolsonaro para ver como é que é. E aqui tem muito mais seguidores, né? 7,2 milhões. E a gente pode procurar aqui, olha só, tem aqui uma Aline com um grande número, mas ela até me segue, olha só que coisa. Tem bastante interação, tem um monte de gente. Olha, vamos ver se tem mais para baixo aqui, gente com um númerozão aqui, ó. Ivo Barros, olha aí, tá vendo? Tem aqui também, ó, mas pelo menos está seguindo mais gente. Ó, outro aqui também, juntou em janeiro de 2022, né? Então, ou seja, o importante vocês notarem é que esse negócio é uma característica do Twitter mesmo. O Twitter tem um monte de contas, tem robô para tudo quanto é lado que você possa imaginar. Vamos ver se o perfil do Sérgio Moro é assim também? Olha só, ele tem 3,3 milhões, está um pouquinho mais que o Lula, né? E aí, se você olhar aqui, tem um monte de gente que me segue e segue ele também. Vamos procurar os nomes. Aqui, ó, Luciana Bianchini também entrou em janeiro de 2022, mal entrou aqui. A dica é essa, pegar os números que tem um monte, os caras que tem um monte, o perfil vazio e um monte de número. Esse aqui entrou em dezembro de 2021, mas está perto também. Qual que é a grande questão que você tira dessa história no final das contas? Esse tipo de fenômeno existe mesmo no Twitter. E é robô mesmo, muitas vezes é robô. Pode ser a pessoa que acabou de entrar no Twitter também, isso pode acontecer. Mas a grande maioria é robô, o pessoal cria robô no Twitter o tempo todo. A grande diferença que você vê do Bolsonaro para o Lula é isso daqui, ó. Olha só. Olha o Bolsonaro passando a virada do ano lá em São Francisco do Sul. Lógico, todos os jornais falando em aglomeração e não sei o que lá, como se não tivesse centenas de festas de gente aglomerando por aí na virada do ano. Meu amigo, robô no Twitter tem um monte. Pesquisa eleitoral dá para fazer número fácil, fácil. Difícil mesmo é juntar gente na rua assim, ó.
Isso é que é difícil. Pessoal, o México planeja lançar a sua CBDC em 2024, hein? Já daqui a 2 anos. Vamos entender o que isso significa e o que isso mostra para nós aqui no Brasil também. Essa notícia foi sugerida por Edmond Dantes, Glauber e mais um monte de gente. Obrigado aí a todo mundo que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o México então disse que o presidente do banco lá do México, lá do Banxico, eu imagino que seja o banco central deles lá, informou que até 2024 terá um CBDC, ou a moeda de Banco Central digital em circulação, né? A gente já falou aqui sobre CBDCs, Central Bank Digital Currency, ou moeda digital de Banco Central, e explicamos que, ao contrário do que muita gente faz essa confusão, aliás, é uma confusão que não é sem querer, é uma confusão de propósito, ela não tem nada a ver com criptomoedas, tá? CBDC é uma outra tecnologia totalmente diferente. A questão toda é que justamente a CBDC ela surge por 2 motivos. Primeiro, porque é interesse dos governos ter mais controle sobre a economia. E segundo, porque os governos gostam de dizer que a gente já tem uma moeda digital do Banco Central nosso, a gente já tem o real digital, a gente já tem, sei lá qual vai ser a moeda lá no México, mas talvez o peso digital. Para que você precisa de Bitcoin? Para que você precisa de outra criptomoeda? A gente já está oferecendo esse serviço aqui na nossa moeda digital. Quando vocês sabem, né? O problema é que justamente a grande característica das criptomoedas é justamente o fato delas não serem ligadas a Estado. Então, assim, o que eles estão oferecendo é uma outra coisa completamente diferente. Ah, mas parece, olha só, você faz tudo digitalmente, você manda dinheiro instantaneamente, como é o Pix aqui no Brasil e coisa e tal. Muito lindo, muito bacana, mas não tem a principal característica das criptomoedas, que é ser independente de governo. A criptomoeda, ela surgiu, a única vantagem que ela tem real é essa. E particularmente o Bitcoin, né? As outras criptomoedas, muitas surgiram tentando ganhar algum dinheiro na sombra do Bitcoin. Eu, na minha visão, vocês sabem, eu sou sim um maximalista Bitcoin. Eu acho que Bitcoin é uma coisa, as outras criptomoedas, você pode até ter um caso ou outro que tenha ali uma utilidade para algum aspecto específico. Você pode encarar outras criptomoedas como uma liberação de ações, por exemplo, de uma empresa. Isso pode ser feito, mas como valor mesmo, como dinheiro para ser usado em transações, é o Bitcoin e ponto final, não tem nenhuma outra. Então, só que justamente é disso que os governos têm medo, eles têm medo do Bitcoin. Por quê? Porque isso tira poder econômico da mão deles, né? Você começa a ter transação com uma moeda que eles não podem inflacionar, eles não podem emitir mais daquela moeda. É uma moeda que ganhou valor no mundo todo, independente de sanção de algum governo. Ao contrário, com governos criticando ela o tempo todo. O que você mais vê por aí é campanha dizendo que não, que o Bitcoin é coisa de especulador, que é um esquema Ponzi, não sei o que lá, não sei o que lá, quando a gente sabe a verdade. O grande valor do Bitcoin está justamente nele ser independente de governos, ele não ter nenhum governo por trás. E aí, ou seja, eles fazem essa confusão, né? Moeda digital do México, por definição, não tem nada a ver com a criptomoeda. Ah, não, mas usa a mesma tecnologia, é muito rapidinho. Mas isso não interessa, não é isso que faz o Bitcoin ser atrativo, né? O Bitcoin, ele é atrativo justamente por ele ser algo independente de governos. Uma moeda que você tenha o governo que emite ela, acabou, não tem nenhuma lógica, né? Vai acontecer o que acontece hoje. Hoje, no mundo todo, a maior parte das moedas do dinheiro já está em formato digital, né? Você vê, raramente as pessoas usam notas de dinheiro físicas, né? Elas geralmente, você passa o cartão de débito, passa o cartão de crédito, ou seja, aquele dinheiro ele já está circulando no formato digital. Aqui no Brasil, com o advento do Pix, né, realmente facilitou muito esse tipo de coisa, porque o Pix, se você reparar, ele foi modelado exatamente como algo muito similar ao Bitcoin. Para quem já fez transações no dia a dia de Bitcoin, de transferir, pagar coisa na padaria com Bitcoin, comprar balinha no sorveteiro com Bitcoin, é assim que se faz, é usando a Lightning, usando aqueles QR Codes que você vai lá, escaneia e transfere o dinheiro para a pessoa. Aliás, eu acho isso positivo do lado do Pix, é exatamente isso, é que eles estão ensinando a população a usar o Bitcoin. Isso é uma coisa muito positiva para o futuro do Brasil. O principal que essa coisa toda está servindo para o Brasil é isso, é ensinar as pessoas a usar o Bitcoin, né? Mas é lógico,
lá no México eles estão fazendo isso por quê? O México já proibiu o Bitcoin. E, lógico, como vocês sabem, isso fez exatamente 0 efeitos, né? Eu tive lá em Acapulco, né, com o Rodrigo Alberto, lá em fevereiro de 2020, na Anarcapulco, que foi uma grande festa que teve lá, uma grande conferência de anarcocapitalistas do mundo todo, né? E uma coisa que você percebe no México é que lá o grau de anarquismo é ainda maior que aqui no Brasil, né? Eu acho isso lindo, porque realmente a verdade é essa, um Estado grande que funciona é um pesadelo, na verdade. Olha o pessoal da Europa, o que eles estão passando agora, olha o pessoal no Canadá, o que eles estão passando com um Estado grande, controlador, que funciona. Não, eu quero Estado igual ao do Brasil e do México, que nada funciona, que o Estado não serve para nada e não consegue controlar nada. Isso é o ideal, isso é o mais próximo que você tem do anarcocapitalismo de fato, né? Poderia ser melhor, poderia você tirar totalmente fora o Estado, porque ele só atrapalha, mas pelo menos é o mínimo, ele sendo ineficiente é o melhor que você chega, né? Não é à toa que muitos ANCAPs se mudam dos Estados Unidos para o México, existe uma enorme comunidade lá por conta disso, né? Então você pode ter certeza que proibiram transações com o Bitcoin. Tá. Proibidinho, ninguém usa lá, pode deixar. E aí lançaram essa CBDC em 2024. A CBDC, além dela ter esse motivo de tentar ser, digamos, a forma do governo desincentivar as pessoas a usar criptomoedas, ela tem uma outra vantagem para o governo também, tá? Porque com ela o governo consegue controlar de forma muito mais direta a economia. Para pensar. É o caso do Pix aqui no Brasil. Antes, quando você comprava alguma coisa, comprava, sei lá, um picolé na praça ali, você passava o seu cartão, o dinheiro ia do seu banco para o banco do sorveteiro. E o Banco Central só ficaria sabendo disso se houvesse uma investigação sobre você e ele quebrasse o seu sigilo na justiça e coisa e tal. Então, em tese, aquilo ali ficou invisível aos olhos do Estado. Hoje, com o Pix, é a mesma coisa. Você vai no sorveteiro, ele mostra lá o QR Code lá do Pix, você paga o Pix do cara, e o que acontece aí? O Banco Central já tem essa transação registrada lá. Então, para eles conseguirem cobrar imposto, controlar financeiramente a sociedade, é muito mais forte um CBDC do que o banco tradicional, o sistema bancário tradicional. E tem outras vantagens, né? Por exemplo, outras vantagens para o governo, digo, né? Tem a vantagem, por exemplo, que se ele quiser te botar como pena, você não vai poder mais transacionar no Pix, acabou. Porque como todo mundo está usando o Pix, você não consegue mais transacionar com ninguém, porque está todo mundo usando o Pix, você está proibido de usar o seu Pix, porque, sei lá, o Banco Central não gosta de você, o presidente em questão não vai com a sua cara, você está proibido de usar o Pix, você acaba sem poder transacionar dinheiro, né? E isso aí é mais um motivo pelo qual o Bitcoin é importante, porque o Bitcoin não tem como eles terem esse controle. Existem outras coisas também, tá? Eu fiz um vídeo sobre CBDC lá no Visão Libertária, já tem um tempo que eu explico isso. Tem um monte de vantagens para o governo a CBDC, né? Por exemplo, hoje em dia o governo, quando quer aumentar as taxas de juros, ele aumenta a taxa Selic e espera que os bancos sigam esse movimento, né? Se tiver todo mundo numa economia com CBDC, ele não precisa mais disso. Ele pode aumentar os juros sozinho, ele pode passar a ser o grande controlador financeiro e tirar o papel dos bancos. Os bancos praticamente não servem mais para nada nesse cenário, né? É um cenário possível, certamente. Como é muito interessante para governos, eu acho que é uma grande possibilidade de que isso aí vai acontecer no mundo todo. No Brasil já está acontecendo, você pode não estar percebendo, mas o Pix é exatamente o embrião desse tipo de coisa. Em algum momento no futuro, o governo brasileiro vai fazer o real digital, que é basicamente a mesma coisa que o real, só que não vai ter nota, só vai poder transferir via Pix e coisa e tal, e ponto final, meu amigo, acabou a história. Fica tranquilo, isso vai ser sempre uma porcaria de dinheiro, mas tá um Bitcoin aí para salvar vocês do governo. Pessoal, vamos falar sobre o caso do Felipe Neto, que desde a separação com a Bruna, aquela questão toda, ele está se sentindo em depressão. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Profrevolt e Batman Cap e várias outras pessoas. Obrigado a todo mundo que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo nosso vídeo também. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Felipe Neto, ele se pronunciou depois de alguns dias dizendo que está com depressão, estou no fundo do poço, estou conseguindo sobreviver com a ajuda de amigos, família e medicamentos e coisa e tal. Eu caí legal mesmo, estou lá no fundo do poço e coisa e tal, e está falando aqui um monte de coisa. O fato é o seguinte, tenha em mente
que isso daqui agora, tudo que vai acontecer daqui para frente entre o Felipe e a Bruna, agora é questão de advogado, tá? Certamente esse tipo de posicionamento que ele colocou é uma reação da turma de marketing dele e do jurídico dele. Eles já estão traçando a estratégia de menor perda nessa história toda, né? Evidentemente ele sabe que ele vai sofrer uma perda aí, tanto em termos de financeiros, né, na separação, como também em termos de imagem, que é uma coisa importante. Para alguém que trabalha justamente com a própria imagem, como é o caso dele, é uma coisa crítica você entender a perda dessa confiança e coisa e tal. Então, ele certamente está tratando esse tipo de coisa já. Aqui, tenha em mente que esse tipo de declaração claramente foi plenamente planejada entre o advogado e a consultoria de marketing dele. O Felipe é um cara muito competente, ele tem isso você pode acusar ele de um monte de coisa. Eu, particularmente, discordo de muito do posicionamento político dele, mas é claro que pela própria trajetória dele, ele é um cara competente na hora de fazer vídeos, de se comunicar com o público, mas ele já está num outro patamar, ele já está numa situação em que ele tem uma equipe de marketing, ele tem uma equipe jurídica, então ele está sendo aconselhado. Tudo isso daqui que vocês estão vendo já deixou de ser autêntico dele, já deixou de ser ele falando as coisas, para se tornar agora a conversa entre advogado e equipe de marketing para amenizar o dano e coisa e tal. E, bom, eu não sei como é que vai ser isso daqui, eu não fico feliz com ninguém estando em depressão, esse tipo de coisa, acho muito triste, até porque eu sei que é uma coisa que realmente pega, né, uma coisa que realmente é muito, muito ruim, tem muita gente que tem depressão de verdade. Olha só, eu não estou dizendo que ele não esteja em depressão, pode ser que ele esteja em depressão mesmo. Tá? A questão é, comunicação, falar que está em depressão, isso é certamente uma decisão da equipe de marketing e equipe jurídica. Se ele está mesmo em depressão ou não, aí é uma coisa que só quem é próximo dele que vai saber de verdade. Eu tenho certeza que ele sofreu um baque, se isso foi suficiente para colocar ele em depressão, porque depressão não é brincadeira também não, tá, gente? O pessoal às vezes confunde. Ah, não, estou muito triste hoje, estou com depressão. Não, não é assim. Estar triste... Todo mundo está triste, tem dia que você está mais abalado, tem dia que você está menos abalado. Depressão é uma outra coisa completamente diferente. É um estado de tanta ansiedade, de tanta problemática, tanta tristeza, que a pessoa não consegue sair daquele negócio. Toda tristeza ela tem um ciclo natural, você fica triste um tempo e depois sai disso naturalmente. Algumas vezes leva alguns dias, outras vezes leva algumas semanas, mas todo mundo passa por isso, né? A vida nossa não é constituída apenas de alegrias, né? Então é preciso tomar cuidado com essa palavra depressão aqui, que certamente ele está usando isso com um certo exagero na manchete. Eu não estou dizendo que ele não esteja, pode ser que ele esteja, e se for isso eu desejo melhoras a ele, eu não quero mal a ninguém. E no final das contas, o meu ponto com esse vídeo é falar para vocês o seguinte: olha só, isso daqui não tenha dúvida. O que ele está sentindo ou não é outra história, mas a comunicação à imprensa, o ele falar que está com depressão, isso foi decisão jurídica e da equipe de marketing, né? Então, no final das contas, isso daqui, ele fala um monte de coisas aqui, que não sei se não precisa de acompanhamento psiquiátrico, medicação, enfim, vamos entender, vamos ver onde é que vai dar isso daí, mas aqui também ilustra um ponto que eu acho importante, tá? Isso é um ponto que muita gente leiga não tem a exata noção, mas o fato é, quando alguém ameaça te colocar na justiça, a primeira coisa que você tem que fazer é arrumar um advogado. Porque um erro que muita gente comete por exemplo, tá? Isso é só uma situação, um exemplo, não estou dizendo que é a única situação, nem que é uma situação muito comum. Você tem um empregado e o empregado ameaça te colocar na justiça. Ah, me dá um aumento ou eu vou te colocar na justiça. Meu amigo, neste momento, a coisa que você tem que fazer é falar, olha só, dá um tempo, eu preciso conversar com uma pessoa, depois a gente continua essa conversa, e liga para o seu advogado, imediatamente. Uma vez que entrou a palavra justiça, processo, ou qualquer coisa do gênero na conversa, a partir daí, meu amigo, é só advogado que deve gerar a coisa. Por que isso? Porque o fato é muito comum a outra pessoa que falou isso já está com o advogado e ela vai fazer exatamente o jogo que é o seguinte, é muito comum inclusive em contratos de trabalho isso, ela vai tentar te convencer a dar o máximo de dinheiro para ela possível e no final vai entrar na justiça do mesmo jeito. Então ela vai falar, ah não, se você me der
10 mil reais eu não entro na justiça. Aí você fala, não, beleza, então tá bom, tá aqui 10 mil reais pra gente não ter complicação e ótimo. E aí a pessoa no dia seguinte, depois que pegou o dinheiro, vai lá e entra na justiça. Isso é muito comum. Os advogados fazem isso, eles pedem pra pessoa, não, primeiro conversa com o seu patrão, tenta tirar dinheiro dele, tenta fazer ele pagar para você alguma coisa, que aí depois, em seguida, a gente entra na justiça trabalhista. Isso é muito comum de acontecer. Então, veja, eu não estou aconselhando ninguém a fazer nada, isso aqui não é aconselhamento jurídico, o que eu estou falando é, procure o seu advogado no seu caso, porque pode ser que o caso não tenha nada a ver mesmo, né? Pode ser que seja só uma pessoa que usou a palavra processo, justiça, coisa e tal, de maneira aberta aí, né? De uma maneira, sei lá, exaltada pela situação. Mas é sempre bom, nesses casos, você ter algum aconselhamento, porque a partir daí, meu amigo, a partir do momento que você sabe que o outro lado está disposto a entrar na justiça, aí não tem mais negociação. Negociação tem que ser feita com muito cuidado, né? É melhor você não dar nada na hora e vai para a justiça. E aí vamos ver na justiça quanto é que a justiça acha conveniente ter isso daí. Também, de novo, não preciso dizer que na ética libertária isso tem uma visão diferente. Na ética libertária, em tese, vale o contrato, então não tem essa loucura de CLT com milhares de regras aleatórias e subjetivas e o direito do trabalhador não ter que provar nada, ele basta ele dizer que, na verdade, a maior parte dos juízes já aceita, né? Aceita testemunha de colega, beleza, tem um outro cara que foi demitido da empresa também, que testemunha a favor, pronto, já está valendo. Então, é uma coisa realmente complicada. A justiça trabalhista brasileira, tenha isso em mente, mas esse conselho não vale só para a justiça trabalhista não, tá? Vale também para civil e coisa e tal. No momento que a outra parte falou em processo, justiça, advogado, não sei o que lá, acabou a conversa. Procure o seu advogado, que isso minimiza a dor de cabeça que você vai ter daqui para frente. O Ministério da Cultura está estudando reduzir o teto da Lei Rouanet em 50%. Vamos entender o que isso significa. Essa notícia foi sugerida por Kaique, Anônimo e mais um monte de gente. Obrigado aí a todo mundo que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, rolou uma discussão no Twitter aí entre o André Porciúncula, que é o secretário lá do Ministério da Cultura, né, e o Zé de Abreu, que vocês conhecem o Zé de Abreu, né? Não preciso apresentar ele, a lhama cuspideira da esquerda, né? Enfim, o que aconteceu essa discussão no Twitter em função de um projeto do Ministério da Cultura de reduzir em 50% o teto da Lei Rouanet. O que é o teto da Lei Rouanet? Como é que funciona a Lei Rouanet? As pessoas que querem se aproveitar da Lei Rouanet, que querem receber recursos da Lei Rouanet, elas têm que elaborar um projeto cultural qualquer que seja, então pode ser um cantor fazendo uma gravação de um disco, ou um show ao vivo, pode ser, enfim, pode ser qualquer projeto cultural que seja, ela elabora um projeto e submete para aprovação do Ministério. Sendo aprovado pelo Ministério, aí a pessoa corre atrás do financiamento de empresas, porque quem financia, na verdade, são as empresas, e aí no final isso é deduzido do imposto que aquela empresa tem que pagar para o governo. Então, não tenha dúvida, de certa forma, é dinheiro que sai do governo, sim, a Lei Rouanet, porque embora seja pago pelas empresas, isso vai ser deduzido depois lá do governo. Veja, eu como libertário acho isso positivo no final das contas. Eu acho interessante que a empresa possa escolher onde alocar pelo menos uma parte do imposto dela, ao invés de deixar isso na mão de burocratas no governo. Então acho isso excelente. Agora, não tenha dúvida que isso virou uma mamata para grandes empresários da cultura, para grandes cantores e coisa e tal. E o que o pessoal fez aqui foi justamente reduzir esse teto, por quê? O teto originalmente, em 2019, era de 60 milhões, ou seja, você podia fazer projetos enormes, né? Projetos para grandes artistas e coisa e tal, e o pessoal aproveitava muito isso. Fazia muita coisa nesse sentido. Tem vários artistas já conhecidos que têm um bom nome no mercado e que usavam isso para se financiar. Aí é aquela questão, né? Se o pessoal que já está estabelecido está usando isso, para que serve esse fundo? Porque, em tese, ele deveria ser para fomentar a cultura, o que quer dizer para revelar novos artistas, para ajudar as pessoas que estão meio marginalizadas na cena cultural, né? E então, logo que entrou, o seu Jair reduziu já esse limite, passou de 60 milhões para 1 milhão de reais por projeto. Ainda é um bom dinheiro, dá para fazer muita coisa com 1 milhão de reais, principalmente para quem é pequeno, né? É aquela grande vantagem, você tirou daí, deixou de ser interessante para os grandes artistas, passou a ser interessante mais para artistas pequenos, intervenções menos custosas, ou seja,
Não vale mais a pena uma Ivete Sangalo da vida, Chico Buarque fazer um show, porque esse pessoal, os shows deles acabam sendo muito caros, mas eles já são famosos, eles já podem fazer shows por conta própria, eles já têm lucro fazendo esse tipo de show, eles não precisam de ajuda do governo, né? Só que eles não gostaram não, né? O Zé de Abreu foi um que reclamou pra caramba, não, como é que pode, coisa e tal. E bem, vinha em 1 milhão o limite, né? O teto por projeto que você pode submeter. É verdade que tem algumas exceções, então, por exemplo, musicais, né, óperas, concertos sinfônicos, etc., 10 milhões, e artes visuais, incentivo a artes visuais, pode chegar a 6 milhões. Então havia alguns casos que são situações excepcionais, realmente você fazer uma ópera não é uma coisa barata de se fazer, né? Enfim, só que agora eles estão falando sobre reduzir em 50%, ou seja, diminuir pela metade esse valor, ao invés de 1 milhão como máximo, né? No total seria 500 mil, e os outros, eu entendo, o de 10 milhões e de 6 milhões cairia também pela metade, 5 milhões e 3 milhões. Não preciso dizer que a Lhama Cuspideira não gostou, evidentemente, né? A gente sabe por que não gostou. Ninguém gosta quando você corta a mamata das pessoas. Então, realmente, é sinal que essa medida vai no sentido certo. Veja, é o que eu falo, eu não reclamo da Lei Rouanet, eu acho que a Lei Rouanet é excelente, porque ao invés da empresa dar dinheiro para o governo, ela escolhe um projeto em que ela vai alocar esse dinheiro. Acho ótimo. Mas quanto mais tirar dinheiro dessa elite socialista brasileira, melhor, né? E lembra, essa redução do teto não quer dizer que o investimento em cultura será menor. Não, ao contrário. As empresas podem investir ainda mais nesse caso. A questão vai ter que usar um monte de pequenos projetos ao invés de grandes projetos de artistas já consagrados. A lei vai cumprir o objetivo dela muito melhor, que é justamente fomentar pequenos artistas, gente que está marginalizado na cena cultural. Achei excelente essa decisão. Pessoal, seu Jair sancionou a lei que cria o MEI caminhoneiro, microempresário individual caminhoneiro. Vamos entender esse assunto, se é bom ou se é ruim? Essa notícia foi sugerida por Simas e outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a lei já tinha sido aprovada pelo Congresso, né? Foi sancionada pelo presidente, é o chamado MEI caminhoneiro. O que é o MEI? MEI é microempresário individual, é uma forma de pessoa jurídica, e essa é uma das melhores maneiras que existem no Brasil para você evitar pagar muito imposto, para você fazer elisão fiscal, né? Mesmo dentro da lei tem um monte de coisa que você pode fazer para pagar menos imposto. Uma delas é trabalhar como PJ, como pessoa jurídica. Você paga muito menos imposto e não tem nada de errado, não tem nada ilegal na pessoa jurídica, é tudo certo. É lógico, existe aí, né, uma ponderação que você deve fazer, porque você trabalhar como PJ, você também não tem garantido aqueles supostos direitos da CLT, né? A minha opinião sobre os direitos da CLT, você sabe qual que é, eles são um bando de impostos que não servem para nada, não tem direito nenhum ali, não ajudam em nada ao trabalhador, só pioram tudo, mas cada pessoa tem a sua cabeça, tem o direito de pensar diferente. Então, você tem a opção A, você ter todos esses direitos da CLT e pagar mais impostos, ou não. Então, fica a decisão de cada um. É uma coisa que você pode fazer para pagar menos imposto, é ser um PJ. Só que ser um PJ também implica em algumas outras despesas. Tem que ter um contador, não sei o que lá. É um negócio meio complicado. Você ser um MEI, que é um microempresário individual, é uma forma de você ser um PJ com um monte de benefícios. Você não precisa ter contador, é tudo simplificado, é tudo via sistema. Os impostos são ainda mais baixos, tá? Porque se você abrir uma empresa normal, você vai pagar em torno de 15% a 20% do que você recebe de imposto total, tá? Para o governo. Se você abre um MEI, é entre 3% e 6%, é muito menos em termos ainda de imposto. A única questão existe um limite máximo de recebimento para o MEI, ou seja, se o MEI começa a crescer muito, começa a ganhar muito dinheiro, a receber muita coisa, aí ele não pode mais ser um MEI, ele passa a ter que contribuir com alíquotas mais altas, né? Mas enfim, então esse MEI caminhoneiro é a melhor saída que tem para a crise dos caminhoneiros aí. O pessoal fica exigindo tabelamento de diesel, essas coisas que não tem lógica nenhuma, economicamente não resolve nada.
Aqui sim, o que você tem agora? O caminhoneiro não precisa mais ser autônomo, porque o autônomo, ele assina a RPA. E a RPA tem um monte de imposto ali também, né? Ele tem que pagar um monte de imposto e coisa e tal. Ele indo para o MEI, a coisa fica toda muito mais simples. Ao invés de assinar a RPA, ele assina a nota fiscal. Ele gera uma nota fiscal para quem está contratando isso daqui. A gente está falando tipicamente de caminhoneiro autônomo, né? Aquele cara que é dono do caminhão e ele trabalha com o caminhão. Esse cara, então, ele vai assinar a nota fiscal para o transportador que for mandar a carga por ele, e pronto, resolvido o problema. É muito menos imposto que ele paga, é uma maneira de dar um alívio para a classe que não tem dúvida nenhuma passou por um aperto grande aí com essa questão do aumento do diesel, né? Tabelar diesel seria o ideal? Meu amigo, não funciona isso, tabelamento não funciona em lugar nenhum do mundo, para coisa alguma no mundo. Então, isso daqui eu acho que parece bastante razoável, esse tipo de solução, é a melhor coisa mesmo. Aí qual que era o problema do MEI caminhoneiro? Por que o caminhoneiro não entra como MEI naturalmente? Porque justamente, como eu falei, o limite de faturamento anual é muito pequeno, né? Então o teto de faturamento, os caminhoneiros ultrapassariam esse teto de faturamento, né? Então, lembra, o caminhoneiro é um cara que investiu num caminhão, ele comprou um caminhão, é uma coisa grande, então ele tem um faturamento razoável, né? Então o teto do MEI caminhoneiro é de 21 mil multiplicado pelos meses entre o começo da atividade e o fim do ano, ou seja, até 251 mil reais de recebimento ao ano, o que dá uma média mensal, portanto, de 21 mil reais. Se o cara ganha mais do que isso, ele não consegue ser um MEI, né? Se você mantiver o seu recebimento abaixo de 251 mil ao ano, tá tranquilo, você consegue trabalhar como MEI caminhoneiro, que é uma vantagem enorme, né? E seu Jair sancionou também o IPI zero para compra de veículos novos por pessoas com deficiências. Isso é uma coisa que eu acho excelente. Cara, tudo que é de redução de imposto é bom. Não existe esse negócio de redução de imposto ruim. Qualquer imposto que é reduzido é bom sempre, né? Então isso daí, excelente notícia. Eu acho que é uma solução melhor possível no caso dos caminhoneiros. Será que existe a possibilidade do seu Jair desistir da eleição, simplesmente nem concorrer? Vamos entender essa história. Essa notícia foi sugerida por Açúcar Azulado, Bela Lobo e mais um monte de gente. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, eu vou falar de duas notícias aqui, uma delas no TV 247 e a outra do DCM, em que ambas vão mais ou menos do mesmo sentido, né? Que seria muito vantajoso para seu Jair simplesmente desistir da reeleição se quer chegar lá. Vamos ver os argumentos deles. Eu já adianto para vocês que eu discordo da posição deles, mas eu acho sempre interessante a gente entender o que eles estão dizendo com essa coisa toda aqui, né? Pois bem, então a Tereza Curvinel, que é jornalista da TV, foi entrevistada ou afirmou na TV 247 que não se pode descartar a possibilidade do seu Jair desistir da eleição de 2022 contra o Inácio. Segundo ela, seria um bom negócio para o seu Jair, porque o que acontece? Ele poderia se candidatar para o Senado ou para deputado, ele evitaria a derrota e poderia ganhar um foro especial para julgamento dos seus crimes, né? Esse pessoal realmente enxergou crime em alguma coisa aí, né? Eu acho que é mais desespero deles mesmo, mas de qualquer forma, vamos imaginar essa hipótese, né? Vamos supor que realmente isso seja uma situação que o seu Jair esteja preocupado com essa coisa mesmo e, olha só, o que acontece nesse caso? Se ele for candidato a Senado, se for reeleito senador e deputado, como a jornalista está propondo aqui, ele ficaria com fórum especial no STF. Olha só, é o pior para ele. Na verdade, eu já deixei claro para vocês, eu não acho que ele tenha cometido nenhum crime. Tem coisas que eu critico na administração dele, não tenha dúvida disso, mas cometer crime eu acho que ele não cometeu nenhum. Agora, todo mundo sabe que ele será acusado de crimes de uma forma ou de outra. Então vamos supor que ele esteja preocupado com isso e queira isso daqui. Ele vai ser julgado então no STF, é o pior dos mundos para ele. Ele tem uma chance muito melhor com um juiz de primeira instância do que com o STF. Então, no final das contas, isso daqui não tem lógica nenhuma ele sair por esse caminho, pelo motivo que a jornalista coloca aqui, né? A outra coisa é o Zé de Abreu.
O Zé de Abreu afirmou que seu Jair será candidato a senador em 2022 por Santa Catarina e com suplente o Luciano Hang, hein? Que coisa, né? Como é que esse cara chegou nessa informação? Eu fico imaginando o nível de dano mental que ele tem, né, para essa altura do campeonato. Mas fica pior, tá? Fica pior porque nesse outro artigo aqui, totalmente diferente, outra pessoa, outro veículo e coisa e tal, o jornalista diz que ele tem dito a aliados que pode desistir de disputar a eleição. Se não tiver intenções de voto até os 25%, ele não será candidato. Segundo o cara, segundo fontes que ele tem, ninguém tem essas fontes, mas esse cara tem as fontes lá do pessoal que está lá pertinho do seu Jair e falaram para ele que vai ser isso daí, né? O presidente não vai aceitar ser deportado por Inácio, né? Essa é a frase que tem corrido nos grupos e coisa e tal. Eu não sei disso não, né? Enfim, segundo o jornalista, a intenção do seu Jair é desistir da disputa e denunciar uma suposta fraude. Agora, como é que ele vai denunciar a fraude se ele não participar da eleição? Como é que ele vai dizer que houve fraude se ele não participou da eleição, não é mesmo? E aí ele emenda uma coisa que entrega bem a preocupação deles, né? Muita gente acha que o primeiro ano do governo Inácio será muito difícil e o presidente pode ser o rosto da oposição. Ou seja, o que ele está dizendo aqui é que seu Jair deve renunciar, nem concorrer à reeleição, para, depois que o Inácio for eleito, ele fazer oposição ao Inácio. Que lógica tem isso? Se o cara nem brigou com outro nas urnas, como é que ele vai ter moral para ser o rosto da oposição? E lógico, ele está entregando aqui que o primeiro ano do governo Inácio será muito difícil, como serão todos os 4 anos do governo Inácio. Está na cara que todo mundo sabe que isso daí vai ser um problema, pelo simples motivo que é o Inácio governando o país. É por isso que vai estar todo mundo muito ruim por aqui, né? Então, essa história toda aqui não tem lógica nenhuma, não tem coisa nenhuma, e principalmente porque imagina que ele não participe da eleição alegando suposta fraude, né? Ou seja, antes ele já determinou suposta fraude. O que vai acontecer? Daqui a 4 anos vai ter outra eleição, né? Teoricamente o que ele está com medo aqui é que ele vai se fortalecer nesses 4 anos e vai ter outra eleição daqui a 4 anos e daí ele concorreria de novo. Mas como é que ele vai concorrer daqui a 4 anos? Como é que ele vai falar agora não tem mais fraude? Porque, vamos combinar, não vai mudar nada na eleição nesses 4 anos. A gente já sabe que não vai mudar. Já deixaram claro que é antidemocrático, inconstitucional reclamar de qualquer coisa do processo eleitoral. Vai ficar esse processo mesmo. Então, como é que ele vai voltar daqui a 4 anos e falar, não lembra aquela fraude que eu acusei lá atrás? Eu não estou acusando mais não, vou participar agora. Não tem lógica nenhuma essa estratégia, tá? Então, isso daqui, essas duas coisas desses dois artigos aqui, curiosamente colocados muito próximos um do outro, né? 1º de janeiro, bem no 1º de janeiro, os dois, eles mostram mais do que um medo do pessoal do seu Jair, né? Eles estão realmente com medo, não tenha dúvida, mostra um interesse de 3 pontos diferentes. Primeiro, a própria psique deles lá com medo dessa história, eles sabem que seu Jair vai ser um adversário praticamente imbatível, então eles têm que fazer qualquer coisa, tentar qualquer coisa. Segundo, a tentativa deles de desestabilizar as pessoas próximas a seu Jair, né? O pessoal que está acompanhando na campanha ali do PL, do PP, não sei o que lá, é lógico que ninguém quer investir suas forças num candidato que vai desistir mais adiante, né? Isso é ruim para todo mundo. Mas também uma terceira coisa, porque o fato é, a militância deles está meio desanimada, tá? Você vê os últimos supostos panelaços que deveriam ter acontecido, não teve nada, ou teve uma pessoa ou outra batendo panela, deve ter tido, mas assim, não foi nada perto do que já foi a militância contra o seu Jair, a militância Inácio, né? Então, no final das contas, eles estão querendo dar uma animada na militância também, fazer aquele negócio de, olha, vamos lá, coisa e tal, né? Mas o fato é o seguinte, o que eu digo para vocês, eu já falei várias vezes, a minha visão é que é muito mais provável o Inácio desistir dessa corrida, tá? Porque o Inácio, ao contrário, ele tem um monte de coisas a perder neste caminho, justamente porque ele sabe que ele vai ser muito alvejado. Até aqui, ele está tranquilo, porque ninguém está batendo nele, porque é interesse para um monte de outros candidatos aí que ele tire apoio do seu Jair, e mesmo para seu Jair é interessante ele, por quê? Porque é mais fácil de ser batido no segundo turno, então no final das contas ninguém está, por enquanto, batendo no Inácio, mas
pode ter certeza que isso não vai ser o final desse processo. No processo eleitoral, meu amigo, não vai sobrar pedra sobre pedra. E seu Inácio tem um telhado de vidro. O que bater machuca, né? O que jogar de pedra vai machucar. Então, está até dando errado já a grande coalizão que eles estavam fazendo na esquerda, de juntar um monte de partidos e coisa e tal. A coisa está andando um pouco para trás aí. Por quê? Porque, na verdade, todo mundo sabe que nenhum deles tem chance direto mesmo de ganhar a presidência, né? O que a maior parte das pessoas que está apoiando o Inácio quer mesmo é cargos de deputado, de governadores, é isso que eles querem. Eles não estão nem um pouco preocupados com a presidência porque eles sabem que Inácio tem muito pouca chance. E você começa a ter esse problema, porque tem um que quer São Paulo, outro também quer São Paulo, outro quer Rio Grande do Sul e não sei o que lá, e pelo visto a coisa está desandando. No final das contas, eu mantenho minha aposta, tá? Não sei, posso estar errado, mas sinceramente minha aposta nesse momento é que Inácio nem vai participar da eleição, tá? Ao passo que o seu Jair certamente vai ganhar ela. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.